Imagine viver em um lugar onde as regras simplesmente não existiam. Um mundo onde o dinheiro comprava tudo. O poder corrompia até os mais fortes. E o pecado era tão comum quanto respirar. Assim era a vida em Sodoma e Gomorra. Duas cidades que se tornaram sinônimo de excesso, decadência e destruição. Mas o que realmente acontecia nas ruas dessas cidades antes de serem varridas do mapa? Neste vídeo, você vai mergulhar em um relato chocante e detalhado sobre o cotidiano de uma sociedade que perdeu completamente o rumo. Prepare-se para descobrir como a ganância, a imoralidade e a falta de limites podem levar uma civilização inteira ao abismo. Você já parou para pensar como seria viver em um lugar onde tudo era permitido? Onde o dinheiro falava mais alto que a moral e os valores humanos eram pisoteados em nome do prazer e do poder? Em Sodoma e Gomorra, a vida era exatamente assim. Um caos organizado, onde o pecado não era apenas tolerado, era celebrado. Neste vídeo, vamos explorar como as pessoas viviam nesse ambiente sem leis. Desde os luxos dos ricos até a miséria, dos que eram esmagados pelo sistema. E o mais importante, vamos refletir sobre como essa história milenar ainda ecoa nos dias de hoje, em um mundo onde muitas vezes parece que o dinheiro ainda compra tudo. E aí, você tem coragem de encarar a verdade por trás de uma das sociedades mais decadentes da história. Este vídeo não é apenas uma aula sobre o passado, é um alerta. Ao entender como a falta de regras, a corrupção desenfreada e a imoralidade destruíram Sodoma e Gomorra, você vai ganhar uma nova perspectiva sobre o mundo em que vivemos. Será que estamos repetindo os mesmos erros? O que podemos fazer para evitar um destino semelhante? Se você está pronto para uma jornada impactante que vai te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida, este vídeo vai revelar os detalhes sombrios da vida em Sodoma e Gomorra, mostrando como a falta de regras, a corrupção e o pecado dominavam o cotidiano das pessoas. Você vai entender como o dinheiro e o poder corrompiam tudo e todos, e como essa sociedade chegou ao ponto de colapso. Com base em estudos históricos, arqueológicos e análises do texto bíblico, vamos reconstruir uma narrativa poderosa e cheia de lições para os dias atuais. Enquanto caminhamos por este labirinto de histórias e mistérios, prepare-se para mergulhar em revelações que desafiam a lógica. A Bíblia fala de depravação, mas o que os arqueólogos têm a dizer? O que se esconde sob a superfície das narrativas que nos foram contadas? E a famosa esposa de Ló, por que se tornou uma estátua de sal? Quando penso em Sodoma e Gomorra, não posso deixar de lembrar do contexto histórico e geográfico que envolve essas cidades. Localizadas, segundo relatos antigos, nas proximidades do Mar Morto, essas cidades eram parte de uma região fértil, conhecida por suas riquezas naturais e por ser um centro comercial vibrante. Na antiguidade, o Vale do Jordão era uma área de grande importância, e as cidades em si eram, de certa forma, um reflexo das dinâmicas sociais e culturais da época. As chamas dançam, consumindo tudo à sua volta, e a fumaça se ergue como um grito silencioso de desespero. Imagine uma cidade inteira reduzida a cinzas, não por uma guerra, mas como um castigo divino. O que você realmente sabe sobre Sodoma e Gomorra? E se tudo o que ouvir falar sobre essas cidades estiver longe da verdade? As evidências arqueológicas que encontramos até hoje sugerem que Sodoma e Gomorra eram prósperas, com uma infraestrutura que incluía moradias, mercados e templos. Há quem diga que a vida ali era marcada por um comércio intenso, onde as pessoas se reuniam para celebrar suas conquistas e trocar ideias. O que me intriga
é que, apesar do status elevado dessas cidades, a história delas tomou um rumo trágico que nos leva a questionar o que realmente estava acontecendo por trás das paredes dessas construções imponentes. Relatos históricos também nos ajudam a entender melhor essa realidade. Escritos antigos mencionam não apenas a riqueza, mas também a depravação que permeava a vida em Sodoma e Gomorra. O contraste entre a prosperidade material e a decadência moral é algo que se destaca. Isso nos leva a refletir sobre como a localização e a riqueza podem influenciar o comportamento humano, criando um caldo de cultura que, em última instância, pode levar à autodestruição. Agora, vamos falar sobre a moralidade e o estilo de vida que imperavam em Sodoma e Gomorra. O ambiente social e cultural dessas cidades era, no mínimo, controverso. As práticas consideradas pecaminosas eram numerosas e, de certa forma, aceitáveis para os habitantes. É como se a linha entre o certo e o errado estivesse completamente borrada. O que realmente me chama a atenção é como essa normalização da depravação é um tema recorrente na história da humanidade. As festas e celebrações que ocorriam por lá muitas vezes envolviam excessos e comportamentos que hoje julgamos moralmente questionáveis. É interessante pensar que, em um lugar onde a riqueza e o poder estavam nas mãos de poucos, a moralidade se deteriorou. O hedonismo e a busca por prazer imediato pareciam ser os pilares da sociedade, deixando pouco espaço para valores como a compaixão e a justiça. É claro que não podemos ignorar que em sociedades onde a riqueza é abundante, há uma tendência a negligenciar questões éticas. Isso se reflete em como as relações interpessoais se tornam superficiais, e o que importa é a aparência e a satisfação de desejos momentâneos. A moralidade se torna um conceito flexível, moldado pelas conveniências do dia a dia. Essa reflexão sobre a depravação moral em Sodoma e Gomorra nos leva a questionar: como estaríamos hoje se não fôssemos capazes de aprender com os erros do passado? Quando se fala de Sodoma e Gomorra, é impossível não mencionar a influência do poder e da riqueza na degradação social que essas cidades enfrentaram. A relação entre corrupção e riqueza é um ciclo vicioso que parece se repetir ao longo da história. Os líderes e elites locais, imersos em suas posses, muitas vezes se tornaram desumanizados, colocando seus interesses pessoais acima do bem-estar coletivo. Não é difícil imaginar como a ambição desenfreada pode corroer os valores de uma sociedade. Comparar Sodoma e Gomorra com outros impérios que caíram por causa da corrupção é um exercício intrigante. Pense nas civilizações que, em seu auge, foram marcadas por excessos e moralidade questionável. O Império Romano, por exemplo, também viveu uma decadência moral semelhante, onde o poder e a riqueza de alguns levaram à exploração e ao desinteresse pelo próximo. Essa comparação nos faz perceber que a história tem muito a nos ensinar, mas nem sempre estamos dispostos a ouvir. A decadência social em Sodoma e Gomorra não foi um fenômeno isolado. A riqueza acumulada levou a um abismo entre os que tinham e os que não tinham, criando um ambiente propício para o surgimento de práticas corruptas. A falta de empatia e a busca incessante por bens materiais transformaram a sociedade em um reflexo sombrio do que ela poderia ter sido. Isso nos faz pensar: quais lições podemos extrair dessa história para evitar que a história se repita em nossos dias? A história de Sodoma e Gomorra é um alerta poderoso sobre os perigos da corrupção, da moralidade em decadência e das consequências da riqueza sem responsabilidade. Ao refletirmos sobre esse passado, somos convidados a considerar não apenas a história dessas cidades, mas também o que isso significa para a sociedade moderna. Afinal, a história não é apenas uma coleção de eventos. É um espelho que nos reflete
e nos desafia a agir. Olha, a história de Ló é realmente intrigante. Imagina a cena. Ló, vivendo em Sodoma, recebe a visita de 2 anjos. Eles chegam com uma missão clara, um aviso de que a cidade está prestes a ser destruída. Eu não consigo nem imaginar o pânico que tomou conta dele naquele momento. Os anjos, com toda a sua autoridade divina, alertam Ló para que ele e sua família fujam daquela cidade depravada. É um exemplo claro de como a misericórdia pode se manifestar, mesmo em um cenário tão caótico. O que eu mais gosto nessa narrativa é a esperança que ela traz. Mesmo diante de tamanha corrupção, havia uma chance de salvação. Mas, claro, a fuga não foi simples. Ló teve que convencer sua família a deixar tudo para trás. A hesitação é quase palpável. Você consegue sentir o peso daquela decisão. Eles estavam deixando para trás suas casas, suas vidas, tudo o que conheciam. E nesse trajeto, os anjos ainda dão um conselho: não olhem para trás. Isso é uma metáfora poderosa, não acha? Às vezes, somos tão agarrados ao que conhecemos que esquecemos de olhar para o futuro. A mensagem é clara: a salvação e a justiça divina estão à frente, não atrás. O que eu realmente admiro é a forma como a história aborda a dualidade entre justiça e misericórdia. A destruição de Sodoma não foi apenas um ato de punição, mas também uma forma de preservação daqueles que ainda tinham uma chance de retomar suas vidas. É quase como se a narrativa estivesse nos dizendo que, mesmo em meio ao caos, existe uma luz que pode guiar aqueles que estão dispostos a se afastar do erro. Esse aviso é um convite à reflexão sobre nossas próprias vidas e escolhas. E não podemos esquecer da pressão social que Ló enfrentou. Imagine só, ele estava cercado por pessoas que rejeitavam os avisos, vivendo em uma cultura que celebrava a depravação. A coragem de Ló em ouvir os anjos e agir é admirável. Isso nos leva a pensar: quantas vezes nos deparamos com situações em que sabemos que precisamos fazer a coisa certa, mas a pressão ao nosso redor nos faz hesitar? Essa luta interna é algo que todos enfrentamos em diferentes momentos da vida. Por fim, a fuga de Ló e sua família é um simbolismo poderoso de libertação. Eles estavam deixando para trás não apenas uma cidade, mas uma maneira de viver que estava condenada. E isso me faz refletir sobre quantas vezes precisamos nos libertar do que nos retém, mesmo que isso signifique deixar algo familiar para trás. A história de Ló é um lembrete de que, às vezes, a salvação exige coragem e a disposição de seguir em frente, mesmo sem saber o que nos aguarda. A destruição de Sodoma e Gomorra é cercada de mitos e narrativas que muitas vezes se confundem com a realidade. É interessante notar que, ao longo dos séculos, diversas interpretações surgiram sobre o que realmente aconteceu. Para muitos, trata-se de um evento puramente sobrenatural, onde a ira divina se manifesta de forma dramática. No entanto, é fascinante ver como algumas teorias tentam encontrar explicações mais terrenas, ligando a destruição a fenômenos naturais, como terremotos ou erupções vulcânicas. Sabe, é como se a história se tornasse um campo de batalha entre fé e ciência. E quando olhamos para as narrativas religiosas, percebemos que elas costumam enfatizar a moralidade como a razão principal para a destruição. As cidades eram vistas como exemplos de corrupção e depravação, e a punição divina era justificada. Mas, por outro lado, as abordagens científicas propõem uma reflexão sobre a fragilidade das civilizações diante de forças naturais. Isso levanta a questão: até que ponto estamos dispostos a aceitar explicações sobrenaturais em um mundo cada vez mais pautado pela lógica e pela razão? Outro aspecto interessante são as diversas versões da história que circulam em diferentes culturas.
Algumas civilizações antigas têm suas próprias narrativas sobre cidades que foram destruídas por razões semelhantes. Isso revela um padrão nas histórias humanas, a ideia de que a corrupção e a depravação levam à queda. É como se ao longo da história tivéssemos coletivamente aprendido que existem consequências para nossas ações. Essa universalidade da mensagem é, sem dúvida, uma das razões pelas quais a história de Sodoma e Gomorra perdura. E não podemos esquecer do impacto que essas narrativas têm na nossa compreensão do mundo. Quando falamos sobre a destruição de Sodoma, estamos, na verdade, discutindo questões de moralidade, ética e responsabilidade social. A forma como interpretamos esses eventos pode influenciar nossas decisões e comportamentos atuais. É um lembrete constante de que a história não é apenas uma sequência de eventos, mas sim um diálogo contínuo entre o passado e o presente. Por fim, a destruição de Sodoma e Gomorra nos provoca a questionar nossas próprias crenças e valores. O que estamos dispostos a aceitar como verdade? Estamos abertos a considerar diferentes perspectivas? A reflexão sobre os mitos e realidades que cercam a destruição dessas cidades é essencial para entendermos não apenas o que aconteceu, mas também como essas histórias moldam nossa visão de mundo hoje. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, o destino de Ló e sua família é um capítulo à parte nessa narrativa. A fuga era apenas o começo de uma nova vida, mas a sombra do que deixaram para trás sempre os acompanharia. Ló, por exemplo, se vê em uma terra estranha, sem a familiaridade e o conforto de sua antiga cidade. A saudade e o luto não são apenas pela perda física, mas pela perda de uma forma de vida que, mesmo com suas falhas, era conhecida e compreendida. Essa transição nos faz refletir sobre as mudanças que enfrentamos em nossas próprias vidas. E o que dizer da esposa de Ló? Sua transformação em uma estátua de sal é um dos elementos mais intrigantes da história. A interpretação mais comum é que ela olhou para trás, simbolizando a dificuldade de deixar o passado para trás. Essa imagem de alguém paralisado pela nostalgia nos fala muito sobre a natureza humana. Quantas vezes nos encontramos presos em memórias, em vez de seguir em frente? A história de Ló e sua esposa serve como uma advertência sobre os perigos de se apegar a um passado que já não existe mais. As consequências da destruição vão muito além do que se vê na superfície. Ló e suas filhas se tornam figuras isoladas, enfrentando novos desafios em um mundo que agora lhes parece hostil. A narrativa nos mostra que a sobrevivência não é suficiente. É necessário reconstruir e encontrar um novo significado para a vida. Isso nos leva a pensar sobre como lidamos com as adversidades e como muitas vezes a resiliência se torna uma necessidade para seguir em frente. Além disso, a experiência de Ló após a destruição é um reflexo das consequências coletivas, de decisões individuais. Enquanto Sodoma e Gomorra foram destruídas devido à corrupção, Ló se torna um símbolo de resistência. Sua capacidade de ouvir os avisos e agir de acordo com eles é uma mensagem poderosa. As escolhas que fazemos têm repercussões não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. O peso da responsabilidade é um tema recorrente em muitas narrativas, e a história de Ló não é exceção. Finalmente, a trajetória de Ló é um convite à reflexão sobre o que realmente significa sobreviver. Não se trata apenas de escapar da destruição, mas de encontrar um novo propósito e um novo caminho. A história nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, sempre há a possibilidade de recomeço e de reconstrução. Isso, meu amigo, é uma lição que podemos aplicar em nossas próprias vidas, especialmente quando enfrentamos nossas próprias tempestades. Quando olho para os eventos de Sodoma e Gomorra, não consigo deixar de traçar paralelos com o mundo.
Contemporâneo, parece que em muitos aspectos a história se repete. A corrupção, a depravação moral e a busca desenfreada por prazer são questões que ainda nos assombram. As cidades bíblicas eram um reflexo de uma sociedade que se afastou dos princípios éticos e morais. E se formos honestos, podemos ver ecos desses comportamentos à nossa volta hoje. A busca incessante por riqueza e status, sem considerar as consequências sociais, é algo que persiste. O que é mais alarmante é que, assim como em Sodoma e Gomorra, muitas vezes ignoramos os sinais de alerta que nos cercam. A desigualdade social também é uma questão que reverbera fortemente. Em Sodoma e Gomorra, a opulência de alguns coexistia com a miséria de muitos. Hoje, vivemos em sociedades onde uma pequena fração da população detém a maior parte da riqueza, enquanto milhões lutam para sobreviver. Essa disparidade gera ressentimento e descontentamento, criando um terreno fértil para a instabilidade social. A falta de empatia e solidariedade nos leva a questionar: até onde podemos ir sem enfrentar as consequências de nossas ações? As lições de Sodoma nos lembram que a injustiça social não pode ser ignorada indefinidamente. Além disso, a cultura do cancelamento e a polarização extrema que vemos atualmente também podem ser vistas como um reflexo de uma moralidade em crise. Em Sodoma, a falta de respeito pelo próximo e a intolerância eram evidentes. Hoje, muitas vezes, nos deparamos com a mesma falta de compreensão e diálogo. A intolerância em relação a diferentes opiniões e estilos de vida se intensifica, e a capacidade de ouvir e entender o outro parece estar em declínio. Se não aprendermos a nos respeitar e a dialogar, corremos o risco de repetir os erros do passado, onde a hostilidade e o desprezo prevalecem. As questões ambientais também podem ser vistas sob essa luz. A destruição de Sodoma e Gomorra pode ser interpretada como um aviso sobre as consequências do descaso com o que nos rodeia. Hoje, enfrentamos crises climáticas que são, em grande parte, resultado de nossas ações irresponsáveis. Ignorar os sinais de alerta que a natureza nos dá pode nos levar a uma catástrofe semelhante. O que estamos fazendo para garantir um futuro sustentável? Precisamos refletir sobre nossa relação com o planeta e com os outros seres humanos, reconhecendo que nossas escolhas têm repercussões. Por fim, a necessidade de uma reflexão profunda sobre ética e moralidade nunca foi tão urgente. A história de Sodoma e Gomorra nos convida a considerar o que significa viver em uma sociedade justa e equitativa. Ao olharmos para o nosso próprio contexto, devemos nos perguntar: estamos realmente fazendo o que é certo? A busca por uma vida ética que valorize o bem-estar coletivo é um desafio que todos devemos enfrentar. As lições do passado podem nos guiar, mas a responsabilidade de mudar a narrativa atual está em nossas mãos. A narrativa de Sodoma e Gomorra continua a ressoar com força em nossa sociedade moderna. Os temas de moralidade, justiça e consequências das ações humanas são tão relevantes hoje quanto eram na antiguidade. O que me intriga é como essa história, que pode parecer distante e arcaica, ainda oferece lições valiosas que podem nos ajudar a navegar pelos desafios contemporâneos. A simples reflexão sobre os erros do passado pode nos ajudar a evitar caminhos que levam à degradação social e moral. Um dos aspectos mais preocupantes da nossa realidade é a sensação de que estamos nos afastando de princípios éticos fundamentais. Em Sodoma, a depravação moral culminou na destruição das cidades. Ao analisarmos nossa sociedade, vemos um aumento na normalização de comportamentos que antes eram considerados inaceitáveis. O que antes era visto como transgressão, agora é muitas vezes celebrado.
Essa mudança de valores pode nos levar a uma espiral descendente, onde as fronteiras do que é certo e errado se tornam cada vez mais nebulosas. Além disso, a história de Ló e sua fuga de Sodoma é um lembrete poderoso sobre a importância de tomar decisões corretas em momentos críticos. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes somos confrontados com escolhas que definem nosso caráter e nosso futuro. A pressão social pode nos levar a agir contra nossos princípios, mas a história nos ensina que devemos ter coragem para nos afastar do que é prejudicial, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. A capacidade de discernir entre o certo e o errado é essencial para a construção de uma sociedade mais justa. Outro ponto relevante é a questão do arrependimento e da transformação. A esposa de Ló, ao olhar para trás, se transformou em uma estátua de sal, simbolizando a importância de não se apegar ao passado. Isso nos leva a refletir sobre como muitas vezes permanecemos presos a velhos padrões de comportamento e mentalidade, mesmo quando sabemos que não nos servem mais. A mudança exige coragem e disposição para deixar para trás o que não nos serve. E essa é uma das lições mais difíceis, mas necessárias que podemos extrair da história. Por fim, a narrativa de Sodoma e Gomorra nos desafia a pensar sobre o futuro que desejamos construir. Estamos dispostos a aprender com os erros do passado ou continuaremos a repetir a história? As reflexões que essa história nos proporciona são um convite à ação. Precisamos nos perguntar o que podemos fazer para promover uma cultura de empatia, justiça e respeito mútuo. As decisões que tomamos hoje moldarão o mundo que deixaremos para as próximas gerações. E essa responsabilidade não pode ser ignorada. E aí, pessoal? Chegamos ao final dessa jornada intrigante por Sodoma e Gomorra. Já parou para pensar como essa história antiga ressoa nos dias de hoje? A busca desenfreada por poder e riqueza, as consequências da corrupção. Será que estamos prestes a repetir os mesmos erros? Enquanto você reflete sobre isso, quero que imagine se tivéssemos um aviso como Ló. O que você faria se estivesse no lugar dele? Fugiria com sua família ou ficaria para enfrentar as consequências? Essa é uma pergunta que precisamos nos fazer todos os dias, porque as lições de Sodoma e Gomorra não são apenas histórias do passado, elas são um alerta que ecoa até nós. E antes de você ir, não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Como você interpreta essa história? O que mais te impressionou? Isso ajuda a gente a construir uma comunidade forte e reflexiva. E se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Vamos levar essa reflexão a mais pessoas. Fique ligado, porque no próximo vídeo vamos explorar outra história fascinante da Bíblia que com certeza vai te surpreender. Até lá!